Para você iniciada, presidente. Ok, obrigada. Então, é o item 66, doutora Andréia. Tá, o item 66, Praça da Liberdade. Esse processo também é decorrente de exclusão do Simples, exigência de contribuição destinada à Seguridade Social, correspondente à parte da empresa, Gilrad, contribuições destinadas a terceiros, relativo às competências de 1 de 2011 a 12 de 2012. No recurso voluntário, o contribuinte alega preliminarmente a nulidade do lançamento realizado antes do julgamento definitivo do ato declaratório de exclusão do Simples Nacional, e no mérito se insurge de forma genérica, discutindo em tese a não incidência de contribuição sobre férias, 13º, um terço de férias, aliás, aviso prévio indenizado e os 15 dias de afastamento por acidente ou doença, além de asseverar acerca da ilegalidade do FAP e da exigência do SEBRAE. Então, passando aqui para o voto, a preliminar de nulidade. Não assiste razão recorrente à discussão administrativa do ato declaratório executivo de exclusão da empresa do Simples, não impede que o lançamento seja constituído e não enseja a sua nulidade, conforme entendimento simulado abaixo transcrita. Eu citei aqui a súmula CARF, número 77, e destaco ainda o artigo 59 do Decreto 7235 e o artigo 142 do CTN. O processo foi instaurado proporcional ao contribuinte à mais ampla defesa, contraditório em todas as fases e instâncias do julgamento, não tendo sido identificado qualquer embaraço ao conhecimento das questões de fato e de direito nele constantes, sendo-lhe oportunizada a apresentação das razões de defesa e juntado de documentos que entendesse necessários para serem submetidos ao julgado administrativo. Dessa forma, rejeita a preliminar suscitada. Então, mérito. Conforme se verifica no relatório fiscal dos autos de infração, são 2 autos, foi declarada a exclusão da empresa do regime especial unificado de arrecadação de tributos, do Simples Nacional, através do ato declaratório executivo 0378 de 2010, com efeitos a partir de 1º de julho de 2007, por ter a contribuinte incorrido em situação de impedimento à permanência nesse regime tributário, de acordo com os elementos consignados no processo de representação fiscal para a exclusão do Simples Nacional, que eu cito aqui o número do processo administrativo. Foi ainda constatado que, em 17 de janeiro de 2011, a empresa apresentou solicitação de opção pelo Simples Nacional, que foi indeferida em 13 de fevereiro de 2011. Importante destacar que o processo administrativo do Simples foi julgado no CARF, em sessão realizada em 4 de agosto de 2020, tendo colegiado por unanimidade de votos, negado provimento ao recurso voluntário. Assim, um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples é a tributação pelas regras aplicáveis às empresas em geral, por força de expressa disposição legal, sendo que a decisão que exclui a empresa do Programa Simples Nacional, daqui eu vou só mudar logo aqui para Simples Nacional, apenas tem o condão de formalizar uma situação de fato que já tinha ocorrido, tendo, assim, efeitos meramente declaratórios. Diante da análise dos documentos apresentados pela contribuinte, após pesquisa nos sistemas disponibilizados da Receita Federal do Brasil, a fiscalização constatou que, para o período de 1 de 2011 a 12 de 2012, a empresa não considerou os efeitos de sua exclusão do Simples Nacional, informando a EGFIP, no campo correspondente à opção do Simples, como o Código 2, empresa optante pelo Simples Nacional, e em decorrência da informação inexata, o sistema deixou de incluir no cálculo da contribuição previdenciária devida a parcela correspondente à contribuição da empresa, resultando inexato também o valor declarado como devido à Previdência Social, e impossibilitou o cálculo correto do fator acidentário de prevenção FAP. Dessa forma, diante da análise dos documentos apresentados pelo contribuinte e após pesquisa nos sistemas disponibilizados da Receita Federal do Brasil, a fiscalização realizou o lançamento detalhando de forma minuciosa no relatório fiscal. Em seu recurso voluntário, a contribuinte surge de forma genérica sobre a exigência fiscal, trazendo a discussão em tese da não incidência da contribuição sobre férias, no texto,
E quanto à alegada incidência de contribuição social sobre verbas de natureza indenizatória, em nenhum momento a contribuinte traz aos autos quaisquer documentos que comprovem que referidas verbas que compõem a base de cálculo indicada pela fiscalização e obtidas nas folhas de pagamentos, nos recibos de pagamentos realizados para contribuintes individuais, nas fichas de registros de empregados apresentados e nas GFIPs entregues pela empresa antes do início do procedimento fiscal. Então, o lançamento ele foi realizado com base nas informações prestadas pela contribuinte e assim aferidas as contribuições devidas à Seguridade Social e as destinadas a terceiros, não recolhidos pelo sujeito passivo, nos termos determinados na Lei 8.212 e no Regulamento da Previdência. A propósito, o plenário do Supremo Tribunal Federal, apreciar o recurso extraordinário julgado na sistemática do artigo 543b do CPC, acabou decidindo que a contribuição destinada ao SEBRAE apresenta natureza de contribuição de intervenção do domínio econômico, CID, que sua cobrança é válida independentemente de contraprestação direta em favor do contribuinte. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é pacífica nesse sentido, eu cito aqui. Percebe-se que as alegações genéricas apresentadas pela recorrente não têm o condão de afastar a exigência fiscal devidamente realizada nos termos do disposto no artigo 142 do CTN. Ressalta-se ainda que as questões atinentes à inconstitucionalidade de lei tributária não são oponíveis na esfera do contexto administrativo, haja vista que demanda o exame da incompatibilidade da lei aplicável com preceitos de ordem constitucional, o que é incompatível no âmbito administrativo. Eu cito assim no CAF número 2, dessa forma não prevalece o argumento recursal, a razão por que deve ser mantido o lançamento. Então, ante exposto, voto por conhecido recurso voluntário e negar-lhe provimento. Pinheiro? Rejeitar, rejeitar. Uhum. Ela pediu o aproveitamento do recolhido no Simples? Não. Não. Isso não está no recurso? Não. É rejeitar preliminar, né, André? Rejeitar, sim. Já ajeitei aqui. Acompanho a relatora. Acompanho. Matheus? Acompanho. Por unanimidade. Então, com isso, a gente encerra a sessão de julgamento de quinta-feira, período da manhã. Fabiana, por favor.